Boa noite, queridos e amados irmãos. Com alegria que mais uma vez damos início ao serviço de adoração ao Senhor da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Esperança. Mais uma vez estamos separados, nós estamos nos reunindo fisicamente, mas devemos estar acompanhando os trabalhos como se estivéssemos na igreja. Eu tenho dito isso aqui, repetido várias vezes, era para que nós possamos ter este compromisso de, no horário do culto, dedicar tão somente o nosso tempo a Deus. Amém? Irmãos, por favor, vamos a nossas Bíblias em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 apenas. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Santificai, separai ao Senhor Deus em vossos corações. Devemos estar preparados para responder à esperança que há em nós. E devemos estar com o nosso coração separado, santificado para o Senhor. O crente deve ter em sua mente que o seu primeiro amor, a sua primeira dedicação, o seu primeiro objeto de adoração e único é Deus. Você não pode fazer nada a mais por alguma outra coisa qualquer do que por Deus. Deus tem que receber de você o melhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos conduza a aprender a sua santa e perfeita palavra. Por favor, irmã Luciana vai representando as mulheres, a União Feminina da Igreja Batista Bíblica de Esperança, vai trazer um louvor para a gente. Boa noite, irmãos. Irei louvar o Senhor no hino 390 do cantor cristão, Nada Falta. De Jesus a doce voz, ouvi eu pecador, recebi de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará com Cristo meu Senhor. Meu pecado, sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo ao meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado, sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Amém. Por favor, irmãos, em respeito ao nosso Senhor e Salvador Cristo, vamos curvar nossos pescoços, nossas cabeças e agradecer a Deus por este momento. Santíssimo Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos imensamente gratos, Senhor, pela Tua bondade e Tua misericórdia para conosco.
Nós sabemos, Senhor, que nada merecemos, que Tua bondade, Tua misericórdia para conosco é que nos faz estar aqui, Senhor. Senhor, nos conduz nesta noite a ouvir, aprender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que estão nos seus lares, que o Senhor possa estar dando conforto espiritual, suprindo as necessidades materiais e também espirituais, Senhor. E também, Senhor, rogamos para a saúde do irmão Neto, do irmão Mário, irmão Sérgio, também filho de irmão Hélio e irmã Nira, e de todos os irmãos que estejam com algum problema de saúde, Senhor. Gratos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler e estudar do versículo 9 ao versículo 14. Antes de os irmãos procuram a leitura inicial, gostaria de dizer que estamos passando um momento difícil em nosso país e no mundo, e que nós não temos ainda uma visão clara de como vai estar os próximos domingos, se estaremos fazendo culto em casa ou não. Provavelmente a quarentena deverá permanecer por algum tempo, não sei quanto. Vamos estar orando que isso passe, que essa pandemia pare e que nós possamos estar reunidos numa só assembleia, na Assembleia Bíblica, no ajuntamento bíblico, para glorificar o nome de Deus. Enquanto isso, irmãos, não acontecer, vamos ter o compromisso de estarmos reunidos, mesmo não presencial, mas cada um em seu lar, e também, irmãos, de compartilhar as publicações. Quanto mais pessoas a palavra de Deus atingir, melhor. E esse é o nosso principal foco enquanto aqui na terra, levar o nome de Deus a toda e qualquer criatura. Amém? Portanto, devemos ter o compromisso de acompanhar os estudos e também de, se assim desejar, compartilhar nas mídias sociais para que pessoas possam chegar até várias pessoas. Quanto mais pessoas ouvir, melhor. Amém? Irmãos, por favor, Colossenses 1, do 9 ao 14, que está escrito desta maneira na palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta pequena partícula lida da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, colocá-las em nossos corações, Senhor, o que foi lido, que nós possamos, Senhor, não só receber, mas aplicar em nossas vidas a Tua palavra, Senhor. Gratos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o andar dignamente. Por que o crente deve andar dignamente? Vamos, hoje à noite, entender as razões que levam a naturalmente o crente andar de forma digna. O versículo 9 nos diz que devemos estar preenchidos, cheios da sabedoria e inteligência espiritual. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais
cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Queridos irmãos, nós somos exortados a buscar a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria temporária do mundo, não a sabedoria terrena, animal e diabólica, mas a sabedoria que vem do alto, que é a única sabedoria verdadeira. Nós temos a sabedoria dos homens, que é temporária, e nós temos a verdadeira sabedoria que vem do alto, como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Esta sabedoria que nós, os crentes, devemos buscar. Com essa sabedoria nós começamos a andar dignamente. Tiago 3,17 nos diz o seguinte: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Nos tempos em que vivemos, no mundo cheio de hipócritas, cheio de hipocrisia reinando no mundo, a Bíblia nos diz que o crente deve buscar a sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria não pode estar caminhando com a hipocrisia. A nossa sabedoria, a sabedoria do crente que nós devemos nos encher, é a sabedoria que está no livro sagrado. Irmãos, não percamos tempo com as coisas que não são eternas. Não percamos nosso tempo com as coisas que são terrenas. Não percamos nosso tempo com as coisas que não nos levam a crescer no conhecimento e na inteligência espiritual. Irmãos, em Deus Pai, Deus Filho, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Em Deus Pai e em Deus Filho estão, em Deus Pai, o mistério de Cristo e do Pai, lá estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é este tesouro que eu tenho que buscar, é este tesouro que você tem que buscar, o tesouro do conhecimento de Cristo. Por favor, vira aí a página, Colossenses 2, versículos 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Qual é a ordem do crente? Crescer, estar cheio do conhecimento da vontade e a sabedoria e inteligência espiritual. O amor de Cristo capacita o crente, não o perdido, a compreender a perfeição da sua palavra, que é a Bíblia. Não é, irmãos, nada em nós que nos capacita, e sim o amor de Cristo, o amor que está em Cristo, que nos amou e nos faz entender perfeitamente, compreender qual seja o comprimento, a altura e a profundidade. Nós sabemos que o amor de Cristo excede ao entendimento, e por este amor nós, os crentes, nos enchemos da sua plenitude, a plenitude de Cristo. Então, qual é a exortação para os crentes andar dignamente? Nós devemos experimentar a perfeita, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12. Você só vai aproveitar a boa, a perfeita
e a agradável vontade de Deus, se você estiver andando, buscando, conhecendo, se aperfeiçoando, se submetendo à palavra de Deus. Não é só ler, não é só entender, é se submeter, deixar que ela te guie. A palavra de Deus, o Espírito Santo é o guia dos crentes. Tu só anda dignamente se tu andar com o Espírito Santo, se tu fores guiado. Então, se tu se deixar guiar, tu irás experimentar o que é a renovação do entendimento. Tu deixas de entender as coisas temporárias e passa a entender as coisas eternas. Romanos 12:2 nos diz: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nada que há no mundo deve agradar o crente. Nada que há no mundo deve fazer parte dos nossos desejos primários. Nosso principal desejo é estar cheios do conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para contigo, para comigo? Que nós renovemos o nosso entendimento. Nós, irmãos, devemos largar as coisas de criança. Devemos largar as coisas de criança. Quando eu era criança, falava como criança, mas agora eu cresci, larguei as coisas de criança. Eu tenho que ser criança na malícia. Por favor, vamos ver se está escrito assim. Acho que eu me perdi aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adulto no entendimento. Buscais a inteligência e o conhecimento espiritual. Não deve buscar o conhecimento e a inteligência terrena, e sim a sabedoria e o conhecimento espiritual, para poder andar dignamente. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar, quando? Quando tiver sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, o crente, o salvo, o culto de hoje é para salvos, a exortação é para salvos, o estudo é para salvos, e salvos bíblicos, portanto de doutrina batista. O salvo, a nova criatura, sabe que tem uma esperança reservada para ele aonde? Nos céus. Ele sabe que por esta esperança que está reservada nos céus, ele já está confortavelmente seguro. Ele já está com segurança eterna da sua alma. E por este motivo, ele naturalmente deve frutificar. Em Colossenses 1, 5 e 6 nos diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade.
Meus queridos, preste bem atenção, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Naturalmente, o crente foi criado por Deus, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. O que significa isso? Que, meus irmãos, o abundar nas obras deve ser o natural da vida de um crente. Eu jamais irei pregar obras para a salvação, mas a Bíblia nos diz que nossas obras acompanham a salvação, que eu não posso exaltar algo natural, eu não posso exaltar, tu foste criado para quê? Para as boas obras, tu deve o quê? Abundar, transbordar em boas obras, e isso de uma forma natural. O que é uma coisa natural? Que acontece normalmente, que não tem nenhum tipo de coisa extra alguma. Tem nada de extraordinário em um crente praticar boas obras. Mas qual seria a boa obra do crente? A principal obra do crente é pregar o Evangelho, levar a comida que permanece para a vida eterna. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, mostra que a nossa capacidade de produzir vem de Deus, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ou seja, meus irmãos, qual é a ordem dada ao crente? Frutificando em toda a boa obra. Ora, se o crente está passivo, o crente não está produzindo, ele não está andando dignamente, ele está andando indignamente. A gente vai ver daqui um pouco para frente. O crente tem que produzir, não é que vai deixar de ser crente, não. O crente que produz continua sendo crente. O crente que não produz, que não frutifica, continua sendo crente, que não existe esse crente. Mas não está agradando ao Senhor e não está andando dignamente. Ora, meus irmãos, ninguém gosta de ser chamado de indigno. Nós gostamos, nossa natureza é que nós sejamos dignos. Mas se tu anda desordenadamente, não fazendo a vontade de Deus, tu não estás fazendo a vontade do Senhor. Então tu não estás crescendo, se tu não estás frutificando em toda boa obra, você, que o Luciano está dizendo que eu não diga tu mais, mas eu vou dizer você então, Luciano está aqui, tu não, você, obrigado meu amor, você, eu, nós devemos crescer no conhecimento, e nós vamos crescendo quando nós estamos frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Deus. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, você pode ser a representação da glória de Deus aqui ou não. Tuas obras, teu testemunho pode glorificar ou não a Deus. Tu pode ser a luz que ilumina o perdido, como também tu pode ser as trevas. Eu lembro-me de quando eu não era crente e pouco tempo depois um irmão, na época também não era crente, mas estava sendo evangelizado, hoje graças a Deus é crente, é o irmão John Lennon, lá de Soledade, e ele disse para mim, ora, mas se nem o irmão dele é crente, como é que eu vou ser crente? Ou seja,
eu não era crente, então não poderia glorificar meu Deus. Mas você que é crente, está glorificando a Deus com tuas obras? A tua vida, quando abre teu livro, o primeiro nome a ser glorificado é o de Deus? Ou tu estás envolvido com tantas coisas do mundo que os Deus fica em segundo plano? Tu envolves com trabalho, com um monte de coisas e deixa Deus em segundo lugar. Pense nisso, por favor. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em quem fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observa. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. A pergunta é: nós estamos glorificando a Deus com o nosso testemunho ou nós estamos desonrando ao nosso Pai? Eu conheço muitos crentes que estão honrando a Deus e conheço outros tantos também que estão desonrando. Então você, não sou eu que tenho que dizer, você é que tem que fazer uma autoanálise. Irmãos, preste bem atenção, não é o simples fato de caminhar contrário à Bíblia ou a favor da Bíblia. Não é o simples fato, digamos, deixa eu explicar melhor, de não praticar as coisas erradas, as obras infrutuosas das trevas, que te faz estar correto. Tu, além de não praticar, tu deve o quê? Evitar. Tu deves nem sequer ter comunicação com as obras das trevas. Por favor, Efésios capítulo 5. Versículo de 10 a 12. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Então nós não devemos, irmãos, nem sequer nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Se tu és um crente e estás em comunicação com as coisas que não são de Deus, que não são eternas, que não são permanentes, são as coisas temporais, se tu se envolve demais com coisas que não são o teu melhor amor é para as coisas temporais, tu não estás fazendo a perfeita vontade de Deus. Então tu não estás andando dignamente. O salvo deve ser fiel, ou jamais deve ser infiel. Ser fiel e não ser infiel são coisas aparentemente diferentes, mas o enxergar. Não é só o fato de ser fiel, eu não posso ser infiel, mas tem como ser infiel sendo fiel? Aparentemente não. Você pode estar na sua zona de conforto, achando que está sendo fiel, mas está em comunicação com as obras infrutuosas das trevas, com as coisas que não são de Deus, se envolvendo com doutrinas e preceitos de homens, se entrelaçando com as coisas terrenas, com doutrinas que não são de Deus. E tu acabas o quê? Tornando-se infiel. Por favor, Tito capítulo 1. Versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes,
o seu entendimento e consciência estão contaminados. Irmãos, cuidado com a contaminação com as doutrinas e preceitos de homens. Gente, você é salvo, você é guiado pelo Espírito Santo. Faça o teste. O que eu estou fazendo agradaria a Deus? Honraria meu Deus ou não? Versículo 16 de Tito 1. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Ou seja, se tu for um crente que não está fazendo a perfeita vontade de Deus, tu estás reprovado para a salvação? Não, reprovado para toda a boa obra. Então, cuidado com o que tu andas se comunicando. Se é com as obras das trevas, afaste-te dela. Amém? Versículo 11 de Colossenses 1. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Fortalecido em todo o poder. Os salvos, de um modo geral, são fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Não é o poder, irmão, de bota a mão, tira a mão, pula, não. O poder que Deus nos dá é o poder de sermos usados como instrumentos para a honra e glória dele. O poder que ele diz é o poder do homem interior estar sendo limpo. Não é o poder do homem exterior. O homem exterior não tem poder, todo o poder é de Deus. Por favor, Efésios 3. Versículo 16 nos diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito, nota-se Espírito com E maiúsculo, no homem interior. O nosso homem interior é fortalecido. E por isso que nós, quando ele está fortalecido pelo Espírito Santo, nós conseguimos andar dignamente. Quando eu extingo, inciumo, apago a ação do Espírito, eu não consigo andar dignamente. Você pode parar a pensar e dizer: mas pastor, eu sou um pecador. Eu digo: irmão, tu és muito menos pecador do que eu sou. Porque quando Deus nos fala que nós somos fortalecidos, é no homem interior. Mas nós, por Deus nos fortalecer, não podemos usar o pecado para nos agarrar a ele, sim para nos afastar, para brigar contra a nossa carne. Porque o homem exterior, se corrompe, mas o homem interior, pelo poder do Espírito Santo, se renova. Coríntios 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Mas eu digo uma coisa a você, irmão: só se renova aquele que está deixando ser guiado, aquele que não está cortando a ação do Espírito Santo em sua vida, aquele que está fortalecido com o poder
segundo o Espírito Santo, não segundo si mesmo. Não aqueles que querem ser grandes em si mesmo, sábios em si mesmo, inteligentíssimos, aqueles que têm sempre a palavra correta, porque eu, não. O crente sabe que quanto mais Cristo cresce, mais nós diminuímos. Esta é a palavra de Deus para nós, que Cristo cresça e que nós diminuamos. Por isso, meus queridos e muitíssimos amados irmãos, nós sabemos que Deus, através da sua bondade, através da sua misericórdia, Ele faz o que conosco? Ele nos aperfeiçoa, Ele nos confirma e Ele nos fortifica e estabelece. E Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Eu citei 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11. A Ele seja glória, a Ele seja poderio para todo o sempre, jamais em nós. Ele é quem nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica e nos estabelece. Portanto, nós somos fortalecidos por Deus e jamais somos fortes por nós mesmos. Amém? O crente é fortalecido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Portanto, devemos andar dignamente, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Versículo 12 de Colossenses 1. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da sua luz. Deus nos fez capazes, idôneos, para sermos participantes de uma herança eterna e incorruptível. A esperança que nós vimos aqui no versículo 5 de Colossenses 1. É uma esperança para que irão receber uma herança incorruptível, incontaminável. Irmãos, o homem mais sábio que esta terra pisou, com exceção de Cristo, que Cristo é Deus, foi Salomão. E ele disse que tudo é vaidade. Ora, se tu és o homem mais sábio do mundo, é vaidade. Se é o mais tolo, é vaidade. Nada aqui permanece para sempre. Então nós, como crentes, devemos nos alegrar, nos contentar de Deus ter nos feito idôneos, capazes de sermos participantes, recebermos uma herança. Por favor, 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 e 4. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, guardada no céu para nós. Então esta é o tesouro que nós estamos esperando. E nós sabemos que este tesouro está bem guardado. Sabemos eu sei quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O nosso tesouro está guardado nos céus e o seu guardião é Deus. Então, este tesouro não pode ser minado, não pode ser roubado, as traças não podem corroer, porque ele é incontaminável.
inaminável, incorruptível. E quem nos fez idôneo para participar desta herança? Fui eu que me fiz idôneo? Foram os irmãos que se fizeram idôneos? Não. Quem te fez idôneo para ser participante desta herança foi Deus. Agora olha, irmão, como tu estás andando com Ele, não para comigo, ou para a plenitude dele que está aqui na terra, que é a igreja. Como é que está o teu andar? O teu andar está andando dignificando a Deus, ou é um andar que não dignifica a Deus? Nós andamos dignamente para glorificar a Deus, irmãos. Isto deve ser uma coisa natural. Eu não devo estar fazendo para simplesmente fazer. Eu devo ter isso como uma coisa normal, natural, que acontece, flui normalmente. Então devemos ser gratos, agradecidos a Deus por Ele ter nos feito idôneos a ser participante da herança dos santos na luz. Amém? Versículo 13 de Colossenses 1. Nós recebemos a herança dos santos da luz. Preste atenção no 13. O qual Deus nos tirou, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos na escuridão das trevas, Ele nos transportou para o reino da luz, para o reino do seu Filho. Nós estávamos encobertos de trevas, na escuridão das trevas, na negritude das trevas, sem a menor esperança, condenados, habitando a sombra da morte. Quando apareceu a luz. Quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Mateus capítulo 4. Era a nossa situação antes de Cristo, Deus, ter nos transportado para o reino do seu Filho. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17. Um povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. Nós antes estávamos cegos do entendimento, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e nós também estávamos cegos com a incredulidade. Mas Deus que fez em nós resplandecer a sua luz. Quem é a luz? Repito, Jesus Cristo. Quando esta luz foi refletida em nossos corações, nós nos transportamos do reino das trevas para o reino da luz. Cristo, com o Espírito Santo, através do caminho mediador, Cristo, Deus, Espírito Santo e Cristo. Cristo é o mediador, o único caminho. Por esse caminho, nós saímos das trevas e fomos para o reino da luz. Por este motivo que nós temos, meus irmãos, que andar dignamente para com o Senhor, porque nós não fazemos mais parte do reino das trevas. Como é que eu quero estar agradando, amando, vivendo as trevas se eu faço parte do reino das luzes? Não há comunhão entre treva e luz, não há nenhum tipo de aconchego entre essas duas coisas. Ou você é treva ou você é luz. Lembre-se, você já saiu das trevas. Hoje você é luz. Sua luz tem que iluminar as trevas, não as trevas apagar a tua luz. A luz do crente tem que iluminar as trevas, amém? E não as trevas esconder.
por eu saber, por você saber, por nós sabermos, de que nós já estamos na luz, nós desejamos e nós lutamos com nossas forças, para quê? Para que perdidos possam se soltar dos laços do diabo. Nós, irmãos, é a minha obrigação, irmão, é a sua obrigação instruir com mansidão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. É minha obrigação, é sua obrigação, irmão, falar com mansidão do amor de Deus. Eu vejo o mundo, pelo menos agora nesse momento, muito envolvido com coisas, preocupação com o coronavírus, preocupação com política. Tudo isso vai passar, irmãos. Tudo isso vai passar. Quando? Não sei, mas vai passar, porque Deus diz que todas as coisas passarão, menos a sua palavra. E o que tu estás fazendo, ou o que você está fazendo, para que pessoas solte-se dos laços do diabo? O que você está fazendo para evangelizar essas pessoas? Isto é andar dignamente, é evangelizar, é andar dignamente, é cumprir o ID do Senhor. Então, irmãos, mostre o amor que Deus te mostrou aos perdidos. Mostre o amor do Filho de Deus para contigo. Mostra o amor de Deus para contigo, para os perdidos. Começando, eu sempre digo, começa de dentro da tua casa, teu vizinho, teu bairro, tua cidade. A ordem de Jerusalém até os confins, não dos confins de Jerusalém, é começar de dentro para fora. Falar do amor de Deus. Para quê? Para ele solte-se dos laços do diabo, na qual vontade estão presos. Amém? Versículo 14 de Colossenses 1. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Andar dignamente e redenção. O que tem a ver uma coisa com a outra? O salvo não anda dignamente para ser salvo. Ele anda dignamente por ser salvo. Ele não anda como a religião manda. Faça isso, faça aquilo para ser salvo. Ele anda dignamente por ser um salvo. Por sua natureza espiritual, querer agradar ao Senhor nosso Pai. Ele não vai fazer nada para, eu vou fazer para pagar a minha dívida. Não. Tua dívida foi paga, arriscada por Cristo, está cravada naquela maldita cruz. Todos os nossos pecados Cristo levou. Eu não devo mais nada. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, versículo 13 e 14. O salvo não vai buscar redenção pagando. O salvo sabe que Cristo já pagou. O salvo sabe que o sacrifício de Cristo é suficiente. E o salvo, o crente, sabe que não poderíamos encontrar um substituto melhor. Não há ninguém que possa substituir você na cruz que não seja Cristo. O pecado que ele recebeu
Ou aliás, pecado não. O castigo que ele recebeu eram para nós recebermos. Ele levou o peso dos nossos pecados. E com uma só oração, com apenas uma oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que ele salvou e escolheu. Quem são? São aqueles que creem plenamente em sua obra. Cristo morreu e ressuscitou para nos justificar. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos andar dignamente. Nós devemos estar sempre com o Senhor como sendo o nosso primeiro objetivo. Nosso andar deve andar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu não posso olhar de lado para outro. Eu estou olhando para o mundo, eu estou olhando para Cristo. Eu tenho que olhar sempre para Cristo. Eu não devo estar me envolvendo com as coisas que não me fazem crescer, se encher de conhecimento, se transbordar na sabedoria e inteligência espiritual. Não posso estar buscando as coisas que não me dão o crescimento do conhecimento do Senhor. Eu devo estar, o crente deve estar guardado. Guardado? Sim, guardado do engano dos homens, guardado das doutrinas estranhas das Sagradas Escrituras. Eu tenho que estar com o livro sagrado, a Bíblia, como sendo a minha única regra de fé e prática. Eu não devo estar perturbado, ansioso, preocupado com as coisas temporais, porque Deus suprirá as nossas necessidades, meus irmãos. Nós devemos nos guardar e crescer. Para encerrar, por favor, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Amém? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Gente, cuidado com o engano dos homens. Por quê? Porque tu pode descair da tua firmeza. É só um pouquinho de fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não preciso estar aqui falando do que você sabe onde você está envolvido, se é mais com as coisas de Deus ou mais com as coisas do mundo, se as coisas do mundo estão tendo mais espaço em tua vida do que a de Deus. Tu deve se guardar dessas doutrinas estranhas, porque são homens abomináveis os que o praticam, e devemos juntamente, para que não sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, o crente deve crescer na graça. O crente deve crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A este glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Qual é o andar dignamente do crente? Vocês lembram em Colossenses, como foi que nós começamos? Estais cheios do conhecimento da sua vontade. Antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescendo no conhecimento de Deus. Antes cresceis na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que nós, você, eu, possamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. O meu desejo, a minha oração para que todos nós estejamos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possamos logo estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe a semana dos irmãos, que possamos, irmãos, estar orando uns pelos outros e orando também pela situação do nosso país. Vamos nos pôr de pé.
e agradecer a Deus por este serviço de adoração ao Senhor e por a semana que se terminou e pela semana que inicia-se. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, obrigado pelo estudo de hoje à noite, que o Senhor possa, Senhor, aplicar em nossos corações o estudo, o aprendizado, que nós possamos praticá-lo, não somente ser ouvintes e esquecer disso, Senhor, e sim praticantes da Tua Palavra, Senhor. Senhor, também te rogo pela saúde do irmão Neto Sá, te rogo também pela saúde do irmão Raul, também de Sérgio, filho do irmão Hélio e irmã Nira, que o Senhor possa estar restaurando totalmente a saúde dos irmãos, Senhor. Também de Zé Antônio lá em Remígio e todo aquele irmão que esteja com alguma enfermidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana que terminou, Senhor, na Tua proteção perfeita. Obrigado por Tu suprir nossas necessidades, Senhor. E obrigado também, Senhor, por a semana que se inicia, que o Senhor possa nos usar como instrumento Teu, para que possamos, Senhor, levar o Teu santo nome aos perdidos. Te rogamos, agradecidos, em nome de Cristo. Amém.